Peço que aguardem só um minutinho. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso webinar de coronavírus e saneamento, os efeitos financeiros e a visão do regulador. Só mais um instante, por favor. Nesse tempinho, se vocês quiserem aí, se preparando, pegando uma água, um café, chamar o resto da equipe para assistir, pode convidar todo mundo. Queria só que vocês me dessem um retorno, vocês estão ouvindo bem, vendo bem, está tudo certo? Beleza, ótimo. Só para informar a todos, os microfones vão ficar desligados durante a apresentação. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazendo pelo site. E a gente vai vendo aqui a melhor forma de colocar isso durante a própria apresentação do Mário ou ao final mesmo das primeiras conclusões dele. Bom, então vamos dar início aqui, né, ao nosso evento. A gente já são 10h06, nós estamos com mais de 60 participantes aqui na sala. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite da ABAR, em nome do presidente Fernando Franco, do secretário executivo Silvio Diniz, do secretário executivo também da CETESAN, Igor Gleb, e toda a equipe de suporte também da ABAR que nos auxiliou para que a gente pudesse estar fazendo essa apresentação aqui hoje. Então, a gente sabe que esse evento promovido aqui pela ABAR, que tem esse intuito, esse objetivo de promover essa colaboração aí entre as agências, né, tem sido muito enriquecedor, principalmente nessa época aí de pandemia. Com esses webinários, a gente está conseguindo divulgar as melhores práticas que as agências estão fazendo, já que não estamos tendo as nossas câmaras técnicas, né? E eu espero que todos aproveitem bastante o evento e fiquem à vontade para fazer as perguntas, colocarem as dúvidas no chat, que a gente vai ter boas discussões aí ao longo do nosso webinar. Então, o nosso webinar é o coronavírus e o saneamento, os efeitos financeiros e a visão do regulador. Eu sou o Cássio Leandro Cossenzo, superintendente de estudos econômicos e fiscalização financeira da DASA. Também atuo na Câmara Técnica de Saneamento como coordenador do Grupo de Tarifas e Contabilidade. E hoje, para apresentar, nós teremos o Mário Augusto Parente Monteiro. O Mário tem um currículo super extenso. Você me perdoa, Mário, eu vou fazer um resumo aqui do seu currículo. Ele é coordenador econômico tarifário da ARCE.
economista pela Universidade do Ceará, tem mestrado e doutorado em administração de empresas pela Universidade de Fortaleza, o MBA também pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, especialista em políticas públicas pela ENAP, atua na ARCE desde 2004, foi professor em cursos de graduação na Universidade de Fortaleza e ainda professor pela Universidade Estácio de Sá. Atua com uma docência focada nas áreas de teoria econômica, finanças corporativas, mercado financeiro e de capitais, e autor de diversos trabalhos publicados em diversas revistas científicas e eventos técnicos científicos. Então, nós temos aí uma pessoa de grande renome na área para nos falar aí sobre um tema que vai ser bastante conversado aí durante esses próximos meses, né, e que nós, reguladores, teremos que ficar bastante atentos aí. Então, bom dia, Mário, fique à vontade aí para fazer a sua apresentação para que a gente possa desfrutar de todo esse seu conhecimento. Bom dia, Cássio, bom dia a todos. Essa questão de currículo só demonstra que a gente está ficando velho, que o currículo vai ficando extenso é porque a gente vai ficando mais velho e vai acumulando mais experiências. Mas, enfim, eu gostaria de registrar que esse é um evento, assim, para mim, diferente, porque qualquer discussão no momento atual, ele parte do reconhecimento da imensa tragédia humanitária que a gente está vivendo. Assim, todos os problemas que a gente enfrenta são relativizados pela imensa dor, né, de dezenas, centenas de milhares de mortes que estão sendo causadas por esse vírus. Ou seja, toda essa discussão ela já parte, assim, portanto, de uma constatação. Perdemos. Perdemos porque perdemos muitas pessoas, né, que estariam vivas, que estariam produzindo, estariam, né, entre nós, contribuindo para nossas sociedades. Então, assim, eu não posso nem dizer que é com satisfação que estou nesse seminário, porque, na verdade, é com uma certa dor, né, porque esse seminário ele é um seminário de uma tragédia. Nós estamos discutindo os efeitos de uma tragédia. Então, de saída, nós perdemos. Assim, a despeito disso tudo, ou apesar, né, ou talvez motivado por tudo isso, a gente tem que olhar para o futuro. Tá? Nós temos que olhar para o futuro, nós temos que organizar as nossas prioridades para enfrentamento desses problemas que estão presentes no nosso dia a dia e vão ficar presentes por um bom tempo, e pensar em alternativas para o enfrentamento desses problemas no futuro. Eu acho que eu diria o seguinte, usando assim uma citação livre, né, do Churchill, a gente nem está perto do fim, nós não chegamos ao fim, nós não estamos nem perto do começo do fim, talvez a gente esteja perto do fim do começo dessa crise e das suas consequências, não só econômicas, sociais, né, sanitárias, enfim. Assim, restringindo essa nossa discussão à questão meramente econômica, vocês devem estar acompanhando, como todos, né, as consequências econômicas disso tudo que está se passando. Ou seja, nós temos uma série de atividades econômicas que estão paralisadas, isso com efeito na renda das pessoas, as pessoas estão deixando de consumir, consequentemente, toda uma cadeia de produção e consumo ela é interrompida, ela é quebrada por essa circunstância que nós estamos vivendo. Assim, o setor de saneamento ele não vai ficar de fora. Tá? O setor de saneamento ele digamos assim, um componente primordial para o enfrentamento das questões sanitárias que estão também atreladas à expansão dessa pandemia. A gente não pode esquecer que o veículo principal da disseminação dessa doença é uma questão sanitária, de higiene, de certa forma. Ou seja, o vírus se desloca graças de certa forma, ao nosso relaxamento sanitário, seja em pegar coisas e passar coisas para o outro, ou seja, existe, portanto, uma clara conexão
via essa questão sanitária dessa crise com o setor de saneamento. Então, a gente tem que ver, dentro do setor de saneamento, a dimensão econômica da crise e dos seus efeitos. Eu fiz, assim, para assim, para tornar curta uma história longa, ontem eu fui fazer um levantamento das medidas que estão sendo tomadas pelas empresas ou para as empresas de saneamento. Eu fiz um levantamento em 10 empresas assim, que atendem, ou são empresas regionais, né, ou são empresas que atendem a capitais. De modo geral, portanto, eu não fiz nenhum estudo, não fiz nenhum grande levantamento científico, por exemplo, eu olhei poucos prestadores de abrangência municipal. Né? Pois bem, dessas 10 experiências que eu observei, né, nesse meu levantamento sobre as medidas, eu observei que existem fundamentalmente 6 medidas que foram observadas. 3 delas eu observei em mais de um caso. Outras 3 são pontuais. Por exemplo, isenção de fatura, adiantamento de cobrança na fatura, ou seja, e suspensão e corte por conta da inadimplência são medidas que eu observei em mais de um caso. Além dessas medidas que eu observei em mais de um caso, eu observei também a dispensa da cobrança de juros e multas por atraso. Tá? No caso específico do caso Ceará, onde a gente ainda está com a vigência da tarifa de contingência, houve a suspensão da cobrança dessa tarifa de contingência e, em caso, uma alteração de regras de parcelamento. Mas, fundamentalmente, as 2 principais medidas são a isenção da fatura, ou seja, não se cobra, tá? Principalmente para o pessoal de padrão básico ou tarifa social, aí vai depender um pouco da nomenclatura utilizada por cada empresa, e a suspensão por corte de inadimplência. Tá? Considerando inicialmente essas 2 medidas, tá? Nós vamos ter o quê? A isenção da fatura, a dispensa da cobrança, tá? Ela pode gerar um problema de caixa para as empresas, que é o seguinte: quem é que vai pagar, quem é que vai bancar essa isenção? Em alguns casos, o Estado banca essa diferença. Alguns casos, você tem um esquema quase de subsídio cruzado, em que essa isenção vai ser bancada pela própria empresa, ou seja, vai tirar de quem ela cobra para bancar, para cobrir essa isenção, esse benefício. Mas o fato é que essa isenção ela gera uma expectativa, uma perspectiva, junto com a suspensão do corte da inadimplência, mas essa por uma razão diferente, uma expectativa sombria sobre a geração de caixa dessas empresas. Tá? Então, eu diria que todas essas medidas, por exemplo, a questão do corte da inadimplência, pela suspensão de corte por inadimplência, pode levar a um aumento da inadimplência pela questão do risco moral. Ou seja, se você sabe que não há possibilidade de você ter cortado a provisão do serviço, você eventualmente você vai reduzir a prioridade dessa despesa no seu orçamento familiar, e obviamente isso vai atrasar e vai impactar lá na frente a empresa. Então, essas medidas, as consequências imediatas do enfrentamento dessa pandemia estão incidindo sobre o caixa das empresas. Tá? As empresas de saneamento elas estão efetivamente sendo impactadas no seu caixa, tá? Por essas, em maior ou menor extensão, e aí, é óbvio, vai depender do tipo de medida em que cada empresa está adotando, né? Algumas são mais impactadas, e aí eu faço uma observação interessante: todas as empresas que eu observei a isenção de faturas são empresas
companhias estatais. São companhias estaduais de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os casos, as empresas, os prestadores privados, a única medida em que eu observei foi a suspensão do corte por inadimplência, mesmo porque essa medida foi induzida por um comando legal. Então, aí eu já noto uma assimetria no efeito. O setor público, as empresas públicas, elas estão sendo mais impactadas do que os prestadores privados. Isso é interessante observar do ponto de vista da discussão sobre a forma de operação dos prestadores desse serviço. Então, nós temos, portanto, um conjunto de medidas que vem impactando o caixa dessas empresas. Mário, deixa eu te interromper um minutinho. Um outro ponto que tem sido observado também, que eu tenho observado, é que medidas de próprias agências reguladoras também, de postergar ou suspender os reajustes tarifários previstos. Sim. Então, esse também é um fator importante que gera impacto no fluxo de caixa também. Então, eu gostaria que você acrescentasse esse item na sua discussão. Agora, é interessante, e aí eu farei uma observação, que esse tipo de medida, ele não vem sendo publicizado. Vem sendo menos publicizado do que as demais medidas, digamos assim, as medidas de maior impacto, digamos assim, social, né? Mais impacto midiático. De certa forma, é interessante que, nesse mesmo contexto, isso revela uma certa timidez da regulação em mostrar a sua contribuição para o combate aos efeitos dessa pandemia. Todas as medidas, eu fiz uma consulta também pela imprensa, né, vendo, se não me falha a memória, em um único caso eu vi a menção a essa suspensão, e se não me falha a memória foi aí na CAESM. Tá certo? Nós tivemos aqui a suspensão por um período de 4 meses, mas lá em São Paulo também aconteceu e tem notícias também de outros estados, mas assim, você tem razão, é uma notícia que está sendo pouco divulgada. Não vem sendo dado um grande destaque. E aí eu especularia, Cássio, uma possibilidade porque, na verdade, isso implica uma alteração de contrato. É uma coisa estranha, tá certo? Implica, porque, na verdade, você estaria aí um pouco forçando em cima dos dispositivos contratuais que prevêem esses mecanismos. Ou seja, a gente tem aí uma zona perigosa. Talvez essa seja um dos motivos para essa timidez na divulgação dessa informação. Tá? Por quê? A gente tem o seguinte, fica evidente que essas medidas afetam ou podem afetar, com maior ou menor intensidade, o fluxo de caixa dos prestadores de serviços. E, afetando o fluxo de caixa dos prestadores de serviços, afeta-se também o seu equilíbrio econômico-financeiro. E aí nós chegamos a um passo adiante. Tudo bem. Como é que nós vamos enfrentar as consequências das medidas que estão sendo tomadas? Do ponto de vista do regulador, é óbvio que, digamos assim, no nosso cardápio de opções, a primeira opção é a realização de revisões contratuais, orientadas para o reequilíbrio econômico desses contratos. E aí vamos ver o que pode resultar desses reequilíbrios. Olha, eu posso alterar e aumentar a tarifa. Seria o caminho, assim, a primeira opção. Você faz o equilíbrio e ajusta a tarifa de forma a recompor o equilíbrio. Só que nós temos que considerar um cenário. O cenário em que você tem uma brutal perda de renda na sociedade. Então, nós temos um problema, o seguinte, peraí, como é que eu posso pensar em reequilibrar, fazer o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, se eu não tenho espaço
na economia, ou na capacidade de pagamento dos usuários, para acomodar uma alteração na tarifa, de forma a recompor o equilíbrio. Então, o nosso espaço de manobra para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a fim de restaurar a situação ex ante, né, de tudo isso, via tarifa, sofre ou apresenta, no momento, uma grande limitação. Eu acho que isso daí se nós considerarmos o impacto sobre a economia, principalmente considerando, nós estamos agora revelando a extensão da informalidade da economia brasileira. Tá? Fica difícil nós pensarmos agora num reequilíbrio via tarifas. Eu não estou excluindo, eu estou dizendo que ele apresenta claras limitações. Ou seja, nós, como reguladores, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ou seja, não dá para seguir estritamente o que está no livro. Não dá. Vai lá, reequilíbrio, ajusta a tarifa. Esse é um componente. Um outro componente, bom, tudo bem, eu não mexo na tarifa, mas eu posso fazer o seguinte, fazer o reequilíbrio reduzindo as obrigações dos prestadores de serviço. Eu estou me referindo basicamente ao quê? Aos investimentos. Tá certo? Uma forma, já que eu tenho entradas e saídas de dinheiro, tá, e eu tenho que reequilibrar esse conjunto de entradas e saídas, se eu não posso mexer nas entradas, ou se eu tenho pouco espaço para mexer nas entradas, eu posso olhar para o lado das saídas. E do lado das saídas, eu posso olhar os investimentos. Tá? Ou seja, eu posso alterar, postergar investimentos. E aí nós chegamos a uma questão que é também, digamos assim, sensível, porque tem um efeito lá na frente sobre a própria origem dessa crise, que é a questão da universalização. Ou seja, se nós adiamos investimentos, isso vai ter um impacto sobre as metas de universalização, sobre o alcance das metas de universalização. E o alcance, a postergação do alcance dessas metas vai ter um efeito sobre a saúde pública. Eu acho que isso aí, se nós, digamos assim, eu não sou um especialista em saúde pública, mas eu acho o caso de Manaus assim, um caso emblemático. Por que Manaus foi tão fortemente impactada? Será que as condições do saneamento em Manaus, que a gente sabe que tem algumas deficiências, né? Por exemplo, a questão de abastecimento de água são mais ou menos notórias. Será que isso não contribuiu? Eu não sei. Repito, eu não estou fazendo aqui nenhuma afirmação, até porque eu não tenho base científica para apontar essa relação de causa e efeito. Eu só estou especulando, mas é uma especulação válida diante do histórico que nós temos sobre algumas ambiências setoriais em relação ao saneamento. Então, a postergação desses investimentos, a postergação do alcance das metas de universalização, também oferecem limites que são limites importantes a serem considerados. O que eu estou colocando, portanto, é que essa alternativa, ou seja, ela também tem um limite. Uhum. É possível, sim, mas tem limites claros. E, Mário, só para complementar esse ponto, a gente tem aí as questões também dos planos municipais, né, de saneamento, que tem alguns aí já publicados e previstos, as metas de investimentos. Então, teria que ver, nesse caso de postergação dos investimentos, como ajustar esses planos. Sim. E também impacto para as próprias empresas, né, para as próprias prestadoras de serviço, que a partir do momento que ela posterga o investimento, ela também vai ter uma remuneração menor sobre aquele investimento que estava previsto. Tem esse efeito. Nas regulações contratuais, ela pode ter também uma redução do fluxo de caixa ao longo do restante do contrato, né? O que implicaria, na verdade, quase a renegociação de todo. Implicaria a renegociação do contrato por todo o prazo, tá certo? O que leva a uma terceira possibilidade, que é a extensão dos prazos dos contratos. Quer dizer, o que eu estou colocando é que, em princípio, do ponto de vista do regulador, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Tá?
porque a dimensão dos desarranjos causados por essa crise no setor de saneamento são dimensões muito largas. Ou seja, não tem uma solução mágica, não tem uma solução unidimensional que diz, faz isso que resolve. Não. É como o Cássio mencionou. Então, na verdade, o reequilíbrio passa pela discussão. E esse era o ponto que eu gostaria de levantar. Não só de tarifas, mas como também dos investimentos, tá? E também a própria questão dos prazos. Ou seja, não temos que rediscutir as bases contratuais da sua primeira cláusula até a última cláusula. Tá? Esse é um elemento fundamental. Sem contar que, do ponto de vista imediato, tá, o que nós podemos, como reguladores, fazer é reprogramar as nossas ações de fiscalização, tá certo? Tem uma implicação também do nosso ponto de vista, porque não adianta ficar cobrando aquilo que a gente sabe que não vai ser executado em função da realidade fática do momento. Então, a gente, do ponto de vista de regulador, aparentemente, a regulação está, nesse momento, a regulação está um pouco em plano secundário. Mas essa é uma questão que eu gostaria de destacar. É só aparente. Nós estamos no centro do furacão. Tá? Talvez a gente não tenha percebido ainda. Até porque quando a gente está no centro do furacão, o lugar mais calmo do furacão é o centro, é o olho do furacão. Tá certo? Mas quando as coisas começarem a se mover e a gente for pegando mais, atravessar as consequências, a gente vai ver que nós temos um trabalho imenso pela frente. E aí eu destacaria um outro elemento que é fundamental, que é o seguinte: o contexto econômico, o macroambiente econômico é muito adverso, é mais adverso do que era antes. É mais adverso porque a renda não vai se recuperar, esse ano vai ter uma queda de 4%, 5%, ninguém ainda sabe o tamanho da queda no PIB, mas vai ter um reflexo inevitável na remuneração das pessoas, na renda das pessoas, o que vai reduzir a sua capacidade de pagamento, ou seja, nós vamos estar regulando o setor de saneamento num contexto de maior pobreza. Ou seja, as pessoas vão estar mais pobres. As sociedades vão estar mais pobres. Tá? E isso é um problema, porque limita, obviamente, a capacidade de pagamento dessas pessoas. Esse é um fator que tem que ser considerado. Um outro fator também do macroambiente econômico é o comportamento de algumas variáveis, como, por exemplo, a taxa de câmbio. Tá? O que a gente está observando no setor, nós começamos o ano, impressionante, nós começamos o ano outro dia. Tá? Nós começamos o ano faz pouco tempo. A expectativa era de que o dólar fechasse o ano com 4,60, talvez até um pouco, entre 4,50 e 4,60. Eram as expectativas que os analistas mostravam lá naquele relatório Focus do Banco Central. Hoje a expectativa está em 5. E não precisa dizer. E o 5, no final do ano, implica que o dólar caia de 5,80, tá, para 5. Ou seja, o dólar precisa cair quase 20%, mais ou menos em torno de 16%, 15%, para que a gente consiga cumprir a expectativa que já é maior do que aquela expectativa do início do ano. Então, as empresas de saneamento que fizeram seu orçamento com dólar, tá, na casa de 4,20, 4,30, tá, hoje elas estão enfrentando uma cotação muito mais elevada. Bom, e aí, você diz, mas Mário, qual é a implicação? A implicação disso é óbvio. Primeiro, você tem uma elevação de custos. Uma elevação de custos, vamos pegar assim um elemento mais direto, bem fácil de compreender. Material químico. Material químico é basicamente um insumo dolarizado. Tá? Esse é um fato, isso vai aumentar. Até porque, em alguns casos, eu estava vendo alguns dias atrás, a questão de se o vírus se propaga também por meio dos efluentes. Então, digamos assim, não descarte a necessidade de você reforçar algum tipo de tratamento nos efluentes exatamente para conter a disseminação do vírus.
Esse é um fator. E tem um outro elemento, que é o endividamento. Tem várias empresas de saneamento que contrataram empréstimos em organismos, bancos ou então entidades multilaterais internacionais em moeda estrangeira. Tipo, estou falando aí eu não estou falando só de banco privado, mas estou falando também de Banco Mundial, estou falando de BID, estou falando de KfW, estou falando de uma série de operações que foram contratadas para financiamento de investimento no setor de saneamento e que agora ficaram mais caros. Ou seja, então nós temos realmente uma tempestade perfeita. Assim, se a gente analisar tudo que podia atrapalhar, está atrapalhando. Tá? Então, esse cenário é um macroambiente econômico externo que limita em muito a possibilidade ou as alternativas, né, de reequilíbrio econômico-financeiro que serão necessários. Esses reequilíbrios serão necessários porque as medidas que estão sendo tomadas afetam as empresas. Não, não estamos discutindo o se, nós temos que discutir o quando e o como. Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda claramente. Bom, uma outra alternativa haverá dizer, bom, então, em algum momento vai haver aporte público de recursos. Bom, aí nós caímos na macroambiência econômica, que é o fato do setor público. Hoje foi publicada uma notícia de um estudo que foi divulgado pelo INSPER sobre o comportamento da dívida pública federal. Hoje ela está em torno de 70% e esses 70% já eram motivos de grande crítica. O pessoal está dizendo, não é possível, o Brasil saiu de 46%, 50% da dívida em relação ao PIB para 70%, 76%, que eu acho que era o último número, já era uma coisa assim, tanto é que as medidas que foram tomadas, por exemplo, o teto de despesas públicas, né, já foram tomadas essas medidas exatamente com o objetivo de estabelecer uma curva descendente para essa relação dívida-PIB. Pois bem, a notícia de hoje é que essa relação dívida-PIB vai para mais de 100%, pode chegar a 120% do PIB nos próximos 12 meses, se forem continuados esses programas de complementação de renda, esses programas de renda mínima que são necessários, diga-se de passagem, nesse momento, porque você não pode deixar milhões de pessoas em completo abandono, mas tem um custo. Tá? E isso vai ter um custo que vai ser pago pela sociedade. E aí nós temos uma questão central, que é a projeção as premissas para o reequilíbrio desse comportamento da dívida, ou pelo menos para trazer a dívida para um patamar atual, hoje que já era um patamar elevado, são premissas que são premissas extremamente otimistas frente ao quadro que nós enfrentamos hoje. E aí nós temos o quê? Um cenário em que, olha, a ajuda não vai vir do setor público, ou a ajuda que vai vir do setor público é limitadíssima, em função das opções que nós temos de curto prazo. A não ser, e aí eu falarei um pouco, saindo um pouco, indo mais para a questão macroeconômica, a não ser que a sociedade brasileira ela venha digamos assim, a aceitar que a gente chama de um voo de galinha, né? Ou seja, se gasta agora, loucamente, sem pensar no futuro, e lá na frente a conta vem mais cara do que ela seria paga hoje. Então, esse é um outro cenário. O setor público, os recursos do setor público não hoje eles estão limitados nas suas possibilidades. E a gente vê, Mário, só para completar esse seu ponto, de que o próprio governo federal ele tem prioridades a outras indústrias nesse momento, porque ele considera que o saneamento é ainda mais resiliente do que outras indústrias, por exemplo, como a indústria automotiva. Então, a gente vê que caminha nesse sentido mesmo, de não ter o apoio, um recurso federal. E, além disso, também a gente sabe da intenção do governo e do projeto de lei que altera a 11445,
e de se levar também essa questão da privatização, de concessões do saneamento, né? Então, tudo isso também pode gerar mais impacto aí e menos recurso disponível nesse momento do governo. E aí você tocou numa questão que eu gostaria de abordar, que é o seguinte, bom, tudo bem, nós estamos com uma discussão do projeto de lei lá no Congresso sobre a mudança do marco regulatório do setor de saneamento. O contexto inicial da discussão desse projeto de lei não é mais o contexto presente. Tá? Se nós estamos falando, você mencionou, para a participação privada, aí a pergunta que resta, mas peraí, que dinheiro privado? Nós estamos falando que investimento privado? Eu não estou dizendo que vai desaparecer. Eu estou dizendo que o dinheiro privado vai ser, o capital privado vai ser mais seletivo. Por uma razão muito simples. A perda está sendo generalizada. A perda não é só aqui no Brasil. A perda é nos Estados Unidos, a perda é na Europa, a perda é no mundo. Tá? Os grandes players internacionais do setor de saneamento, eles mesmos, em seus respectivos países, em suas respectivas sedes, eles estão, nesse momento, lambendo as suas feridas, porque eles foram alcançados por essa crise. Tá? E aí nós temos uma questão central que é a seguinte, bom, peraí, nós temos uma discussão, uma incerteza legal, nesse momento, que é o marco, que está em discussão no Congresso. O Cássio acompanha isso muito, muito mais proximamente, até pela localização geográfica dele. O Cássio é um espectador e é um participante privilegiado dessa discussão. Você sabe, Cássio, que nesse momento nós ainda não estamos... Ainda há uma série de incertezas em relação a esse marco. Tá? E essas incertezas são vistas, né? Essas discussões, essas constantes idas e vindas são vistas pelos investidores externos e são vistas com alguma preocupação, se não desconfiança. Mas, peraí, vamos esperar o que vai sair desse marco. Então, eu imagino, e aí talvez o Cássio seja a pessoa mais indicada para complementar, mas eu imagino que essa discussão do marco regulatório agora, ela vai ficar em suspenso em função das óbvias outras questões que estão sendo, ou que vão precisar ser discutidas. Eu imagino que não talvez não seja, nesse momento, prioridade discutir, retomar a discussão do marco legal do setor de saneamento. Depois o Cássio pode até complementar isso, né? Bom, aí nós temos uma outra questão. Tudo bem, tirando a incerteza legal, nós temos a incerteza da economia. Eu citei a questão do comportamento da dívida pública. A gente não sabe concretamente qual é a capacidade que o atual governo tem de fazer as reformas estruturais da economia, que, independentemente da cor política de cada um de nós, eu acho que é mais ou menos evidente que essa forma de operação da economia brasileira, ela necessita uma série de alterações, ou seja, de aperfeiçoamentos, até para nos trazer um pouco mais para a contemporaneidade. Eu vejo essa questão do home office, quando eu vejo todos nós aqui nas suas respectivas casas trabalhando, eu não deixo de conjecturar o seguinte, bom, que trabalho, que tipo de trabalho, qual vai ser a forma de trabalho que vai emergir depois de passar dessa crise? Será que aquela relação de trabalho da era Vargas, seletista, tá, weberiana, burocrática, será que essa forma de trabalho ela tem sentido? Ou, por outro lado, na minha maneira de ver, e aí eu deixo uma especulação, fica mais ou menos evidente que não. Eu acho que, se eu fizer aqui uma pesquisa entre nós, eu tenho certeza que a maior parte de nós dirá o seguinte: eu estou trabalhando mais, estou sendo mais produtivo agora em casa do que antes da crise. E é um fato, eu não sei o que está acontecendo, qual é o componente psicológico disso, mas, de fato, a gente... eu vejo várias pessoas que vêm dizendo isso, eu mesmo estou sendo mais... digamos assim, eu estou sendo mais focado, eu tenho mais foco aqui, que eu fico aqui só no meu escritório aqui,
do que do ambiente, do que das conversas de trabalho, e acabo tendo um ganho de produtividade. O que eu estou querendo colocar é que o paradigma de organização da produção vai mudar. E isso vai ter que implicar também mudanças no arcabouço legal, institucional, que dá suporte a esse paradigma. E aí nós temos uma discussão. Será que o governo vai conseguir fazer essas mudanças, essas reformas? Esse é um outro fator de incerteza. Sem contar, e aí não precisa, né, não precisa ser muito mais explicativo em relação a isso, a própria incerteza política que nós experimentamos no momento. Independentemente de A, B ou C, enfim, a gente está, de novo, a gente está vivendo uma temporada de incertezas, de discussões, ou seja, a gente gasta energia, está gastando energia com não uma forma, a discussão de uma solução para a sociedade brasileira, para um caminho para a sociedade brasileira. Nós estamos gastando energia em torno da continuidade ou não de um governo. E aí eu não faço juízo de valor nem para um lado nem para o outro, até porque essa história já está cansativa demais. Para mim, já não tenho mais, confesso, não tenho mais muita paciência para esse debate. Mas, enfim, todas essas incertezas apontam para uma questão. Qual é o espírito do investidor, tá certo, privado, nesse momento? Será que o investidor privado, nesse momento, ele arriscaria ou aceitaria colocar os seus capitais, tá, em qualquer setor? Não falo nem só do setor de saneamento, eu falo de um conjunto da economia como um todo. Nesse momento, será que a ambiência econômica, política, legal, é capaz de motivar o investimento no setor de saneamento? Tá? Enquanto você está no meio de não é nem no meio, é no início de uma discussão de como reequilibrar o setor. Então, eu vejo que o cenário que se avizinha é de uma certa, digamos assim, interrupção digamos assim, daquele movimento de reestruturação ou de reforma do setor de saneamento, tá? Em função da necessidade de resolver questões prementes, imediatas, urgentes, relacionadas à própria sustentabilidade econômico-financeira do atual modelo de prestação de serviço. Tá? Eu acho que isso... E aí, dentro desse momento, nós, reguladores, vamos ser chamados a atuar. Vamos ser chamados a atuar até no oferecimento ou na análise dessas propostas que virão com o objetivo de recompor, tá certo, as perdas ou minimizar as perdas econômicas experimentadas por esse setor. Perdas econômicas que são experimentadas por todos os setores. O Cássio mencionou, tá certo, vários outros setores. E aí a gente sabe o setor de transporte, o setor de turismo. Por exemplo, eu moro no Ceará, 10% do PIB da economia cearense, 10% do PIB do Ceará é do setor turismo. Você chega hoje Hoje você não pode chegar porque a gente está em lockdown, né? A gente não pode ir a gente está proibido de andar na rua. Mas se você for na beira-mar, vocês conhecem Fortaleza, os hotéis estão fechados. Não é que eles estão literalmente fechados. E aí você pensa, bom, todo Fortaleza vive do turismo. Todas barracas de praia, restaurantes, hotéis. É gente em uma economia que estava caminhando, o modelo, né, da sociedade do econômico do Ceará era investir no setor de serviço. E o setor de serviço hoje caiu 7%, eu acho que aqui no Ceará caiu até mais do que esse percentual. Então, existem desequilíbrios, existem perdas generalizadas. No setor de saneamento é um deles. Nós, como reguladores,
vamos ter que dar a nossa contribuição de trabalho, de criatividade, de profissionalismo no desenho e na análise de propostas que sejam críveis, que sejam fundamentadas, com o objetivo de recuperar, de restaurar a sustentabilidade desse setor. Eu vou só para encerrar, até porque eu acho que eu acabei indo um pouco além do prazo do que eu tinha me proposto, mas eu deixaria essa mensagem final. Eu acho que o segundo semestre para nós reguladores vai ser um semestre de intenso trabalho, de intensa, digamos assim, de estudo no sentido de buscar alternativas inusitadas para um momento inusitado que a gente vai viver. Tá certo? Agradeço a atenção, fico à disposição aí para alguma pergunta. Enfim. Bom, deixa eu colocar aqui algumas questões que já foram levantadas aqui no nosso chat. O César Arenreich levantou uma questão muito interessante, que é o seguinte: como não haverá recursos financeiros públicos, a redução de impostos como PIS, COFINS e incentivos com redução de custo de energia poderiam ser aplicados para auxiliar no reequilíbrio? Essa é uma questão dele, e aí, complementando com uma minha, eu gostaria que você pensasse assim, primeiramente, a gente está vendo que é um momento de muita incerteza e que a gente não tem as informações exatamente claras, principalmente dos prestadores. Você acha que também, como medida da agência reguladora, nós devemos, nesse momento, aumentar o fluxo de informações também entre prestador e regulador para que a gente possa ter essas informações, diminuir essa simetria de informação? Bom, vamos lá por partes. César, bom dia. E aí eu faria uma observação. Você pode... uma alternativa a questão da tributação sobre os insumos. Eu não fiz muita menção a ela, porque, na prática, isso não depende da agente regulador. Tá certo? Isso passa, no final das contas, pelo caixa do Estado. Ou seja, quando falo Estado, União, municípios, estados, né, governos estaduais propriamente dito. Em princípio, sim, qualquer medida que contribua para a redução dos custos deve ser contemplada. Eu vou dar aí eu vou um pouco pegando já, fazendo a transição para a colocação que o Cássio fez. A nossa agência aqui, ela está sendo diretamente impactada porque nós não estamos mais recebendo a taxa de regulação. Então, e aí você diz, mas qual é o gancho com a resposta, com a pergunta do Cássio? Cássio, eu concordo com você. Eu só não sei se a gente vai ter meios para fazer isso. Porque nós, por exemplo, nós tivemos na nossa agência, nós tivemos uma queda, a expectativa é que a gente tenha uma queda de 60% na receita da agência. E sem contar as medidas de redução estabelecidas pelo poder público. Por exemplo, reduzir, não pode contratar nada, você tem que reduzir consumo de gastos com energia, blá, blá, blá. Fiscalizações, por exemplo, como não tem combustível, não vai ter fiscalização, praticamente. Então, nesse momento, esse fluxo de informação ele vai ser, mas a gente vai ter pouca... ou vai ter uma restrita capacidade de verificação das informações. A simetria de informação, nesse contexto, eu acho que vai aumentar. Tá certo? Porque nós, agências, nós estamos sendo afetados também de cheio. A gente não está comentando muito isso, eu não sei como é que, até pela falta desses encontros, a gente não está interagindo muito, mas eu não sei como é que as demais agências estão sendo impactadas. Eu sei que a minha está sendo impactada muito pesadamente, tá? Com efeitos, sim, sobre a nossa capacidade de atuação. Na área comunitária, não, porque nós somos, basicamente, nós trabalhamos em cima de informações digitais, enfim. Mas na parte técnica, vai sofrer, eu creio que isso vai ter um reflexo sim. Tá? Mas
eu conversando com as empresas, eu farei só uma observação. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos. Do gás, e depois do saneamento. No caso do gás, eles, o orçamento que eles fizeram para apresentar o pleito de revisão da margem esse ano, eles pediram 90 dias mais para entregar, porque todo o orçamento que foi feito em cima de uma premissa em que não se verifica mais. Ou seja, o volume de gás caiu para menos da metade do que estava previsto. Tá? E aí, os investimentos vão ser refeitos, tudo vai ser refeito. Tá? No saneamento, também, ainda que tenha caído menos, o que eu noto é que há uma incerteza muito grande sobre os efeitos dessas medidas de adiamento de cobrança, de suspensão de tarifa de contingência, enfim. Nesse momento, eu acho que os próprios prestadores, em sua maioria, também não têm claro o que é que está, qual vai ser, ou como é que eles vão sair desse momento. Nesse momento, a incerteza é a palavra do momento. Uhum. Eu acho que a gente está num momento que vamos precisar de esforços de todos os lados, né? Voltando ao aspecto lá de como anda a alteração do marco regulatório, a última notícia que eu tive é de que deve ser votado o relatório do deputado Geninho e que o governo tem nessa medida como se fosse uma solução até para toda essa crise, que o setor de saneamento pode ser um setor impulsionador para que a gente saia dessa crise. Tenho lá minhas dúvidas, mas o que está sendo pensado até então, que eu saiba, pelo governo é isso. E tá para tentar fazer um fechamento aqui sobre, até porque a gente já está chegando no nosso horário limite aqui, sobre toda a sua fala, pegando quais são os aspectos práticos que o regulador pode exercer, quais são o que ele pode fazer nesse momento para poder ajudar no desenrolar dessa crise. Então, eu vi que os pontos que você colocou, a gente vai ter que reanalisar o contrato, procurar uma forma de fazer um reequilíbrio, e aí, preferencialmente, estendendo o contrato para que a gente não cause um impacto maior na capacidade de pagamento do usuário, e ficar atento também às medidas que o próprio prestador está tomando, e ver como isso impacta diretamente no fluxo de caixa dele para que esse reequilíbrio possa ser feito. Tem mais algum ponto ou são esses mesmos? Eu faria só um adendo, mais um adendo comportamental, que é o seguinte: a gente tem que pensar fora da caixa. Uhum. Tá certo? Ou seja, a gente vai ter que pensar. A gente está entrando num cenário que a gente nunca navegou, ou seja, a área é um greenfield, é uma coisa que a gente nunca vivenciou. A gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que ser inovador nas soluções, obviamente sem desrespeitar os instrumentos contratuais, mas a gente vai ter que ser menos ortodoxo e pensar como tratar excepcionalmente situações excepcionais. Uhum. É verdade. Bom, tem mais uma questão aqui que é da Rossini, que ela fala que vamos aproveitar que a gente ainda tem mais alguns minutos, dentro do aspecto da importância das agências nos ajustes, estamos comunicando essa importância para o governo, essa importância institucional, e aí eu acho que passa muito dentro daquilo que você mesmo comentou, que algumas agências estão postergando os reajustes, né? Mas não estão comunicando isso muito bem ou não deixando isso muito claro, né? Então, queria ver como que você vê essa parte institucional, aí, apesar de fugir um pouco do tema, mas que também aborda essa questão dos reajustes. Né? Eu vejo o seguinte: essa é uma questão delicada porque tem sempre aquela questão da autonomia. Autonomia e independência das agências reguladoras. Né? Eu acho que isso aí é algo sutil, é algo que é delicado. Em princípio, eu tenho certeza que informalmente está havendo contatos, tá certo, entre reguladores e os poderes concedentes, tá? Seja município, seja estado, no caso dos serviços que são de concessão estadual, está havendo sim, porque não dá para a gente se isolar, a gente é parte do cenário.
Então, está vendo, né? Agora, e aí vai depender de como o arranjo institucional se dá em cada estado. Ou seja, alguns casos, esse contato informal é mais relevante ou menos relevante do que outros. Então, eu imagino que, eu diria que sim, eu acho que esse contato é necessário, até porque não dá para pensar, tá certo? Como também com os próprios prestadores privados. Você não dá para deixar uma coisa que eu já fiz nesse período de isolamento, eu tenho procurado, de vez em quando, eu ligo para minhas contrapartes nos prestadores de serviço, para saber como é que está rolando, o que está acontecendo, para ver para eu ter uma ideia, tá certo, do que está vindo por aí. Ou seja, eu ligo informalmente, pergunto como é que eles têm, se eles têm alguma informação nova, se tem alguma... E eu faço uma sondagem, meramente são os canais informais que eu estou utilizando para tentar me programar. Então, isso tem que ser feito. Eu acho que as agências elas têm que ter esse papel, tá certo? Do ponto de vista mais institucional, mais do ponto de vista social, sociedade, isso está sendo feito isso é papel da gestão da agência, da gestão superior, então eu não posso falar sobre isso porque realmente não é digamos assim, não é a minha competência, mas imagino que nesse momento a comunicação, a transparência é relevante exatamente porque tem que haver essa sensibilização do momento que a gente está vivendo. Eu acho que a construção, a conscientização, né, da dificuldade que nós estamos vivendo, que essas dificuldades vão muito além do problema sanitário, vão muito além do vírus, tá? Essa consciência tem que ser criada para que não se imagine que passou o R0 da epidemia, caiu, tá certo? Agora não é mais problema, acabou, vamos voltar à vida como era antes. Não. A gente não vai voltar à vida como era antes durante ainda um bom tempo. Verdade. E a gente tem falado que é o objetivo aqui do nosso webinar dos impactos financeiros, mas a gente sabe também que virão impactos econômicos aí pela frente, né? Além dessa questão da gente ter que rever o contrato aí para adiar os investimentos, ser uma dessas possibilidades para a gente readequar esse reequilíbrio econômico-financeiro, nas nossas revisões periódicas, a gente vai sentir também os impactos, por exemplo, da redução da taxa de juros, né? Então, isso vai impactar fortemente ali o cálculo do custo de capital, de como que a gente se calcula o OC e como isso vai impactar na remuneração das empresas. Então, é outro item aí relevante que vai impactar o futuro aí do saneamento e a gente ainda não sabe em que medida, em que extensão, isso a gente vai ter que prorrogar toda aquela ideia de universalização. Né? Por um lado, cai os juros, por outro, aumenta o risco. Exatamente. Assim, nesse momento, tudo bem, né? Mas o risco eu acho que o risco vai aumentar bastante. Isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Eu só gostaria de deixar claro aqui para todo mundo que a Bardeschi deixou aqui no chat um link para que vocês respondam a pesquisa, o que vocês acharam, até para que a gente possa, uma pesquisa de satisfação. É a bar.org.br/pesquisa, tem um link aqui no chat, por favor, vão até lá, respondam para que a gente possa sempre aprimorar e colocar os assuntos de maior interesse aqui de todo mundo. Deixa eu ver se tem mais algum ponto para a gente poder abordar aqui. Um ponto que o Mário comentou sobre a readequação. O Felipe coloca aqui, o Felipe Melo. No ponto que o Mário comentou sobre a readequação dos compromissos assumidos, principalmente quanto à execução do programa de investimento, minha dúvida é como equalizar essa questão com o déficit de saneamento, já que o cenário atual exige formas alternativas para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Pegou aí, Mário? Não, desculpa, o começo falhou aqui, só o tá. A readequação dos compromissos assumidos, né? A readequação dos contratos, principalmente quanto à execução do programa de investimento. Como equalizar essa questão com o déficit de saneamento, né? Que eu acredito que ele estava falando da universalização, já que o cenário atual exige formas alternativas para manter o equilíbrio econômico financeiro. Veja,
Tem uma questão, eu faria o seguinte, eu imagino que, por um lado, a gente tem que ser... tudo isso que está acontecendo, a gente falou muito do regulador, mas um aspecto que a gente tem que contemplar nesse processo de reestruturação, de readequação à realidade do setor é o seguinte: as empresas, os prestadores têm que sofrer um choque de eficiência. Em que sentido? Cara, não vai dar mais para viver com um nível de perdas elevado. Ou seja, por um lado, eu acho que a nossa contrapartida tem que ser uma cobrança mais decidida das metas já estabelecidas. Ou seja, a gente tem que identificar o que é afetado por essa crise e aquilo que pode ser resolvido independentemente da crise, da solução da crise. Então, redução de perdas. Qual é o grau de ineficiência, tá certo, que pode ser resolvido pela melhoria das práticas de gestão da empresa, né? Eu acho que esse aspecto, eu acho que há uma margem, tá certo? Eu acho que há uma margem em termos de melhoria, e aí entra dentro dessa função, eu diria o seguinte: nós, reguladores, nós temos que aperfeiçoar os nossos modelos de mensuração de eficiência. Nós temos que trabalhar mais essa questão da eficiência. Tá? Os métodos de mensuração, de avaliação de eficiência que nós usamos hoje são ainda pobres. Em sua grande maioria, a gente não trabalha com eficiência bem ainda. Eu acho que a gente tem que incorporar nas nossas ferramentas de trabalho cotidiano instrumentos de mensuração, tá, de eficiência, no sentido de cobrar eficiência de uma forma mais decidida. Na medida em que nós melhorarmos a eficiência, tá, existe margem para melhora. Eu acho que todos nós que trabalhamos com regulação sabemos que existe margem sim para que as empresas tenham menores perdas, sejam mais eficientes na utilização dos seus insumos, utilizem melhor os recursos que arrecadam. E a partir daí a gente tem uma margem para minimizar, tá certo, os efeitos de eventual postergação de metas de expansão de cobertura, ou o que seja. A gente tem, então, o seguinte: nós temos que... E aí é aquela história de pensar fora da caixa que eu falei. Eu acho que nós temos que dar um salto qualitativo nas nossas ferramentas de regulação. Tá? Hoje a gente é muito burocrático em termos da gestão da regulação, e aí principalmente eu falo da minha área, que é a regulação econômica. Acho que a gente tem que partir para dar um salto de qualidade, incorporar ferramentas que traduzam, tá, o nosso compromisso com a melhoria da qualidade da prestação do serviço para o usuário final. Sem dúvida. Tem mais uma questão aqui que foi colocada pela Lara. Em torno dessas medidas que o Mário levantou, gostaria de perguntar se foi observado como as empresas e agências reguladoras estão levantando dados qualificados para conseguir mapear e monitorar, de fato, as famílias em situação de vulnerabilidade e que necessitam de tarifa social e outros instrumentos em construção. Bom, deixa eu até falar um pouquinho disso antes de passar a palavra para você, Mário. Na verdade, todas essas medidas que estão sendo feitas, inclusive de conceder benefícios ou isenção de tarifas a famílias consideradas aí de baixa renda ou pobres, né? Essa tarifa social ela já é posta na grande maioria das empresas e por estabelecido já também por diversas agências reguladoras. Então, nós temos a grande maioria dessas tarifas são mensuradas com base no cadastro único ou Bolsa Família ou algum programa que seja diretamente ligado à renda. E existem alguns outros casos também que não são diretamente ligados à renda, que se usam proxies para saber se se aquele determinado usuário é de baixa renda mesmo. Um desses exemplos é você olhar qual que é o consumo de energia elétrica, qual que é a característica construtiva do imóvel para saber se essa família pode ser beneficiária ou não dessa tarifa social. Então, já é uma situação que, na verdade, ela é posta, né?
O que se tem observado aí ao longo dos últimos anos é esse direcionamento, quando as agências entram nessa atuação, de tentar colocar isso ligado a esses programas governamentais do CAD Único e do Bolsa Família. Você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a esse ponto, Mário? Eu só diria que, no que diz respeito a isso, daí a gente, a maior parte dessas medidas, né, foi Lara que perguntou, né? A grande parte dessas medidas, Lara, foram tomadas, assim, foram medidas emergenciais, tá? E essas medidas foram tomadas em cima da situação presente, ou seja, dos cadastros atuais de tarifa social, de baixa renda dos prestadores. Então, na prática, o que nós estamos assumindo, tá, as informações dos cadastros que já existiam. A gente não teve um trabalho prévio de quantificação, tá certo, ou de validação das quantidades informadas pelas empresas, né? Então, a gente entra nesse sentido. O que a gente pode fazer mais é verificar a aderência, né, aos critérios postos de elegibilidade para a tarifa social, se esses critérios estão sendo efetivamente observados no curso das fiscalizações que eventualmente venham a ser feitas no futuro na área comercial dessas empresas. Certo. O Samuel colocou uma questão interessante aqui. Toda vez que a gente vê o Samuel falando, a gente já conecta com o projeto Acertar, né? E vai mesmo nessa direção o comentário dele, que é para melhora da eficiência necessária a melhora das informações. Então, é hora de trazer uma transformação tecnológica e informacional para o setor. E aí a gente vê mais uma vez que o projeto está em pleno andamento, né, do Acertar, e a gente tem que avançar ainda mais nesse sentido, nesse momento, para que a gente possa ter uma clareza e informações fidedignas aí, para que a gente possa realmente melhorar nessa questão de verificar qual que é a eficiência da empresa, né? Eu só faria uma observação em relação a isso, que é o seguinte: é por isso que nesse momento a gente tem, nós como agentes reguladores, a gente tem também que fazer um trabalho de sensibilização do poder público, né, no sentido de seguinte: olha, de excepcionalizar algumas medidas de contenção de gastos para as agências, porque nós estamos sendo carregados para essa vala comum, e esse corte de recursos vai comprometer muito dessas ações que a gente tem necessidade de fazer. Por exemplo, essas melhorias tecnológicas, hoje, se a gente não pode contratar, se a gente não está podendo comprar, como é que a gente vai dar esse salto de qualidade? A gente tem que trabalhar também, e isso aí eu estou vendo aqui o Dr. Passoldi aqui no monitor, e aí eu vejo, passa pelas nossas lideranças, né, pela nossa gestão superior das agências, fazer esse trabalho junto ao poder concedente, aos diversos poderes concedentes, no sentido seguinte: olha, e dentro da própria estrutura da administração pública, que a agência reguladora ela não pode ser, nesse momento, receber o mesmo tratamento que está sendo dado para várias outras áreas do setor público. Não é privilégio. É porque senão a gente não vai conseguir dar a resposta que, por exemplo, o Samuel mencionou. Como? A gente está manietado, se a gente não pode contratar, se a gente não pode fazer isso, como é que a gente vai dar essa resposta? Isso é verdade. A Amanda também ela coloca uma questão, gostaria que abordasse como pode e se pode ser exigido pela agência reguladora o cumprimento de metas de expansão que já deveriam ter sido atingidas, porém estão atrasadas, e a concessionária alega que atualmente está impossibilitada de cumprir devido à paralisação de algumas empresas contratadas por conta da pandemia, né? Como a agência pode agir nesse sentido? Olha, cada caso é um caso. Assim, em princípio, não dá para dizer que sim, nem que não. Cada caso é um caso. É possível. É possível, por exemplo, se você tem aqui, por exemplo, eu estou citando aqui o caso de Fortaleza, não está podendo fazer obra, as obras estão paradas. Não pode fazer porque está em confinamento obrigatório, etc, etc. Então, de fato, vai ser uma suspensão aí de 15, 20 dias de obras. Ou seja, o cronograma físico de determinadas obras vai sofrer.
tem que se ter a sensibilidade, é aquela história que eu falei sobre pensar de forma fora da caixa. Realmente vai ter que se discutir caso a caso. Daí a minha outra afirmação, de que o segundo semestre da gente vai ser bem movimentado, porque não tem uma solução padrão, Amanda, assim, do tipo, fizeram isso lá no Ceará, dá para fazer aqui. Não vai ser assim. Porque cada caso é um caso. Cada realidade, nesse momento, está sendo impactada de uma forma diferente. Tá certo? Aqui, por exemplo, especificamente, a gente já está indo 2 meses de paralisação. Tá? Sendo que agravado pelo agora é obrigatório. Né? Ou seja, agora realmente é aquele que você não pode sair mesmo. Né? É multado se estiver na rua. Tá certo? Não se sabe se no dia 20 se vai ser relaxado, se não, né? Porque os índices ainda estão um tanto quanto altos, né, de mortalidade, enfim. Mas, cara, talvez não seja a mesma diferença. Parece que no Rio Grande do Sul a situação é bem menos séria do que aqui no Ceará. Então, eu não posso dizer que o que vale para Fortaleza vale para Porto Alegre, porque as situações são diferentes. Ou que, por exemplo, vendo aí, me lembrando de Santa Catarina, Doutor Passo, por exemplo, pode ser que a situação enfrentada pela AGI em Blumenau seja diferente da situação enfrentada pela ARIS lá em Chapecó. Eu não sei como é que os índices as situações são diferentes. A gente vai ter que tratar cada caso de um caso. Isso é verdade. A gente observou isso muito. Tivemos uma reunião com alguns membros aí da ABAR, alguns técnicos da ABAR, que nos trouxeram relatos também de algumas agências privadas e agências públicas de outros estados. E a gente vê que, de prestadores de outros estados, e a gente vê que o impacto é diferente, realmente. Em Brasília, por exemplo, o impacto na redução de faturamento não foi muito alto, porque a gente tem um peso muito grande de consumidores residenciais e do público. E acaba que não se alterou muito. O impacto do comercial e do industrial é baixo. Porém, em outras cidades do país, a gente sabe que o impacto, a queda no faturamento muito grande, inclusive em razão de medidas fora da agência, né, e fora do prestador de serviço, medidas legislativas, medidas do próprio executivo, como, por exemplo, suspensão de pagamento, postergação de alguns pagamentos para determinados grupos. Né? Então, isso tudo impactou também. Então, a gente vê realmente que é esse o ponto, né, que a gente vai ter que trabalhar fora da caixa. Acho que o Dr. Gravina colocou uma frase aqui que é muito interessante, que ele colocou que quando tudo voltar ao normal, tudo estará normal. Os usuários sem dinheiro e os prestadores querendo reajuste. E as agências ainda na pandemia. Então, acho que ele conseguiu aqui expressar muito bem que a gente vai estar, como o Mário mesmo disse ali, né, na borda do furacão na hora que tudo isso passar, porque a gente vai estar aonde ele gira mais rápido e sendo exigido para que a gente faça tudo voltar à sua normalidade, sendo que nem tudo estará dentro das nossas respectivas competências, né? Então, eu gostaria só que o Mário fizesse alguma colocação final, colocasse suas palavras finais, para que a gente pudesse encerrar. Bom, eu gostaria só de encerrar repetindo um pouco o que eu comentei, da forma que eu abri esse webinar, dizendo o seguinte, nesse momento, todos esses problemas que a gente está enfrentando são relativamente pequenos frente à tragédia humana que se abateu, né, sobre nós, não só no Brasil, mas né, todos os países, né, que foram mais duramente afetados por essa pandemia. Assim, por um lado, nós temos, digamos assim, a sorte de estarmos aqui bem para discutir esses problemas e também temos o desafio de solucioná-los. Tá? Eu acho que nós temos, então, que estar à altura da sorte que nós temos de estarmos bem e frente a tantos outros que sofreram imensamente mais do que nós. E nós temos que estar à altura dessa nossa sorte, tendo a capacidade de pensar e de trabalhar para a superação
da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, esse momento que, repito, ainda não creio que esteja próximo de passar. Eu acho que isso tudo ainda vai ocorrer, as consequências, os efeitos dessa crise, dessa pandemia, eles vão estar presentes, vão estar conosco ainda vários meses, tá? Então, nós temos um trabalho pela frente muito grande, muito árduo, mas que a gente tem que saber executar até para compensar a nossa sorte de estarmos bem. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que foi uma conversa, eu acho que foi uma conversa entre colegas, então daí esse webinar tem eu acho que oferece essa possibilidade de nós fazermos uma conversa mais leve. Eu acho que nesse momento a gente tem que buscar coisas mais leves, eu acho que a gente não pode carregar mais peso do que o momento já traz. Eu agradeço a atenção, fico à disposição para conversarmos. O meu e-mail é facilmente visto no site da agência, da Arce, aqui no Ceará, e estou à disposição. Cássio, agradeço aí a sua gentil apresentação, tá certo? Destacando apenas que o currículo longo está mais associado à longa idade do que propriamente à obra, tá certo? Obrigado a todos. Que é isso. Eu agradeço a todos e gostaria de relembrar para acessarem o site, aí, o link que está aí no chat da pesquisa, abar.org.br/pesquisa, para que vocês possam contribuir para os nossos próximos também. E aproveitando aqui a fala do Dr. José Luiz, lembrando que amanhã às 17 horas terá um outro webinar com os ex-presidentes da ABAR e o atual, Dr. Fernando, conversando sobre o papel das agências no contexto dessa pandemia. Então, é outro webinar super interessante amanhã. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a toda a organização da ABAR, agradecer ao Mário também, a todos os presentes pelas perguntas, pela participação, acho que foi muito bom. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco também pelo e-mail. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Um abraço.